A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. E hoje, neste sábado, 11 de dezembro, vamos continuar então com aquilo que estávamos a falar no sábado passado, que é uma palavra para quem sofre de cancro. Vamos continuar. Não alimente o receio do vazio, o temor do desconhecido. Guardamos o grande equívoco de julgar que a morte é a mais importante ameaça à felicidade na Terra. Representa, de facto, o nosso maior pavor por nos projetar para uma zona de incertezas. É o medo do nada, da não existência, do vazio. Não acredito nisso. A morte não é o fim. Absolutamente não é o fim. Não pode ser assim. Essa não é a lógica do universo. Temos muitas evidências disso. Nada se cria, como nada se destrói no nosso universo, já afirmava o sábio Lavoisier. Ora, a consciência é uma força poderosa que também não pode ser desfeita. É o produto mais precioso do universo. Ela preexiste ao nosso nascimento na carne, pois é o resultado da nossa longa evolução pelos caminhos do tempo. Como ela não nasce com o nosso ingresso na carne, também não se extingue com o desfazer do corpo físico. Muitos vieram do além-túmulo para nos dar essa boa notícia. Sobreviveremos ao desenlace físico e nos encontraremos numa outra dimensão de muito mais ricas possibilidades do que a nossa restrita vida na matéria densa. Creia, caro amigo ouvinte, creia na imensa força da prece. Converse com Deus no imo do seu ser e entregue-lhe a sua alma e sua vida. Como dissemos, não negocie com o Criador. E muito menos faça negócios com ele para tirar daí vantagens, oferecendo-lhe promessas vãs em troca da sobrevivência. Agradeça-lhe antes, não só por existir, mas também pela oportunidade de vivenciar a dor redentora. Peça-lhe a cura do espírito através da educação de hábitos e da reforma de sentimentos e costumes. Não rogue desesperadamente pela recomposição do corpo, pois a doença tem a sua necessidade, que será cumprida. O corpo nada representa ante os propósitos divinos. É construção anómala que mais cedo ou mais tarde teremos mesmo que abandonar. Caro amigo, não se sinta um fracassado ante a falência orgânica. A doença está a cumprir importante papel e irá lhe devolver um equilíbrio, um bem-estar e uma saúde muito maiores do que aqueles de que desfrutou em vida. Acredite nisso. Não se permita cair no pesar desagregante das forças vitais, que somente lhe agravarão o estado físico. Não alimente desnecessárias angústias. Não se sobrecarregue com o peso do pessimismo. A doença, ainda que fulminante, se é vista como um fracasso biológico pela curta visão materialista, não é uma derrota do espírito. É sempre uma vitória da vida para a alma imortal, que se vê paulatinamente livre do seu fardo de maldades. Mas, e há sempre um mas se a tempestade tumoral passar, então será a hora de mudar radicalmente a sua vida. Não seja, caro amigo ouvinte, não seja o mesmo antes e depois do cancro. Aproveite, pois não há estímulo maior para nos reformularmos, os nossos comportamentos e alinharmos os nossos propósitos com a lei de Deus do que a ameaça da morte por um cancro. Aprenda a valorizar o que realmente convém, a aspirar somente pelo que é imponderável, pois unicamente os valores imponderáveis sobrevivem ao túmulo. Pratique o desapego dos irrisórios bens físicos.
Viva de maneira mais simples que puder. Supere necessidades supérfluas. Lute contra o orgulho. Perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, as injúrias recebidas na jornada da vida. E não fuja, caro amigo ouvinte, e não fuja dos desafetos. Ao contrário, aproxime-se-lhes o máximo que possa. Não repita o que comumente ouvimos, que é: eu o perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Dedique-se aos estudos do espírito e procure conhecer melhor a si mesmo. Acredite, a doença evoca-o, sobretudo, a desvendar os seus segredos mais íntimos, até onde for capaz, para que alcance o verdadeiro e desejado equilíbrio. Faça, caro amigo e ouvinte, caro amigo e ouvinte, faça morrer o ego inferior, deixando de alimentar os seus melindres como o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, a cobiça, a raiva, com todo o seu rol de males. Alimente o psiquismo com leituras nobres e o coração com sentimentos elevados. Cultive o belo, o bom, o verdadeiro e o justo. Aproxime-se o máximo possível da natureza e procure desfrutar das alegrias genuínas e saudáveis que a vida lhe oferta. Valorize a sua existência como convém. Fuja dos vícios. Cuide do seu corpo como o precioso templo da alma. Faça, sempre que possível, atividades físicas. Alimente-se moderadamente. Repouse e cultive o lazer quando puder. Tome o mínimo de medicamentos possível. Viva a vida da forma mais singela possível, fugindo do supérfluo. A felicidade, caros amigos, está nas coisas mais simples da existência e não nos grandes feitos e soberbas conquistas. Não queira ser herói, ainda que de si mesmo, e não alimente excessivos e perniciosas vaidades. Fuja do exibicionismo e não queira provar nada para ninguém. Faça da sua vida uma luta permanente contra a inferioridade moral que ainda nos domina a todos. A todos. Lembre-se, devemos ter apenas um inimigo na vida, o qual temos o dever de combater com todas as forças da alma, que são, esse inimigo é um conjunto, que são os nossos próprios impulsos inferiores. Dedique-se a tarefas de cunho social, servindo aos semelhantes na altura das suas possibilidades, doando de si mesmo em prol dos necessitados. Faça contactos, conviva, distribua a gentileza ao redor dos passos, atenda quanto puder às solicitações alheias. Recorde-se de que o egoísmo separatista é um dos deflagradores do processo cancerígeno, merecendo, portanto, todo o nosso empenho em saná-lo. Para isso, você se deve tornar uma célula social, participativa, zeladora e colaboradora do bem coletivo. Portanto, saia do seu individualismo. Trabalhe pela comunidade. Dedique-se a serviços sociais, tarefas socorristas ou qualquer atividade benéfica para o seu semelhante. Lembre-se, os hospitais estão cheios de doentes cancerosos, muitos deles crianças
esperando por uma palavra de consolo e um apoio amigo. E o testemunho daquele que já passou pelo processo é um precioso conforto para todos eles. Se você é um aposentado, já está reformado e não precisa trabalhar mais para ganhar o sustento da vida, com mais razão deve se tornar útil à sociedade com as suas horas vazias. Enriqueça-as com obras sociais. Dô amor e serviços ao próximo e receberá em troca tudo o que precisa para a reconquista da saúde verdadeira. Combata com todas as forças da sua alma o egoísmo e o orgulho. Egoísmo e orgulho, esses são os venenos que alimentam o nosso cancro. Creia nisso. Talvez seja essa a tarefa mais difícil que a vida lhe pede, mas empregando todas as suas forças nesse desidrato, só assim conseguirá sair vitorioso. As energias do altruísmo são as mais benéficas que a natureza nos disponibiliza, embora não as percebamos de imediato, agindo na nossa intimidade. Pratica a paciência e a tolerância. Iniba a raiva na raiz dos sentimentos, para que não precise depois de lhe colocar os necessários freios, travões sociais. Educa o pensamento, coibindo fantasias perniciosas. Alinhe os desejos na fileira do bem verdadeiro. Torne saborosos os seus sentimentos com o indispensável tempero do amor. Caro amigo ouvinte, não se esqueça do convívio familiar. Compartilhe a sua vida. Divida com parentes e amigos, pois a nossa felicidade é essencialmente proporcional à felicidade que distribuímos ao redor dos nossos passos. Fuja do pessimismo, da tensão e das cobranças excessivas. Faça o que estiver ao seu alcance da melhor maneira que possa. Reconheça os limites das suas forças e não queira realizar o impossível. Dou o que puder, mas não queira dar o que não tem. E não lhe digo, desfrute ao máximo os prazeres da vida. Não. Há deleites, existem prazeres impróprios que comprometem a nossa saúde e nos expõem a grandes quedas morais. E, sobretudo, se comprometem a alegria do outro. Se isso comprometer a alegria do outro, só nos trarão malefícios. Portanto, não desfruta ao máximo dos prazeres da vida. Tudo o que seja com moderação. Lembre-se, a vida é sábia e registra com exatidão não só os nossos atos, mas também os nossos pensamentos e sentimentos, por mais ocultos que nos pareçam. Faça o seu acompanhamento médico como convém e como lhe foi proposto. Sabemos que cada sessão de exames laboratoriais reacenderá na sua alma o temor de uma recaída. Esse fantasma poderá acompanhar-lhe os passos por um bom tempo. 5 anos, de modo geral, é o prazo médio que a medicina determina para conferir-lhe a alta definitiva. Aproveite esse tempo para exercitar esse pequeno rol de necessidades terapêuticas da alma. Embora não se possa observar diretamente a atuação desses salutares impulsionadores, sentirá os seus efeitos imediatos na consciência
profunda. A satisfação do dever moral cumprido é o mais precioso medicamento de que necessitamos, capaz de nos manter no máximo equilíbrio possível. É assim que iremos velar pela ameaça do cancro, que continuará a espreitar-nos a intimidade até que desista de novo intento de se investir contra a nossa felicidade na Terra. Enfim, esteja atento que, embora você tenha se livrado das ameaças iminentes de um cancro, sua alma continua doente. Os medicamentos que a bondade da vida lhe ofertou são de efeitos provisórios e superficiais. Não podem alcançar as substâncias do seu espírito, onde repousa a verdadeira origem do seu tumor. Apresse a acalmar os seus impulsores, os quais facilmente poderão ser outra vez deflagrados. Tenha sempre em mente as palavras que Jesus proferiu ao paralítico de Betsaida, que acabara de curar. E o que é que Jesus disse? Não voltes a pecar, para que não lhe suceda um mal maior. Ou seja, enquanto nós não anularmos as causas, os efeitos jamais cessarão. Toda a doença, toda ela, todo o desequilíbrio que se manifesta mais cedo ou mais tarde no corpo físico tem um campo causal. Reside sempre a causa no espírito. É por isso que devemos cada vez mais, então nesta época pré-natal, neste mês de dezembro, onde cresce o sentimento de solidariedade, pensemos mais nos outros. Avaliemos a nossa consciência, os nossos pensamentos. Perdoemos as ofensas. Muitas vezes somos quais crianças amuadas que não perdoam. Mas quantas vezes nós já ofendemos outras pessoas? Quantas vezes? Mas nós raramente pensamos nisso. São sempre os outros que nos magoam. São sempre os outros os culpados por aquilo que nos acontece. E aquilo que nós fazemos aos outros? Já paramos para pensar nisso? Já fizemos esta autoanálise? Engolir em seco, guardar rancores, ressentimentos, tudo isso é energia que se acumula. Os tumores são energia acumulada. E falo dos malignos. Por isso, desabafemos. Pratiquemos exercício físico se pudermos. Façamos mais uso da prece, dos bons pensamentos, dos bons convívios, das boas leituras, dos bons programas televisivos. Bons programas televisivos, criativos. Evitemos séries que falem sempre da mesma coisa, homicídios, perseguições, vingança, enfim, terror, suspense. Nada disso nos convém. Tudo nos é lícito, já dizia Paulo de Tarso. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Saibamos escolher. A vida não está fácil para ninguém, mas nós podemos suavizar. A começar por nós próprios, pela nossa casa mental. E podemos começar a caminhar em direção à cura. E todos aqueles que partirem por causa do cancro, que tentem não se revoltar, porque ao aceitar já estarão a colaborar na cura espiritual. Quando entendermos bem a imortalidade, vamos perceber tudo isto. A vida continua. Para aqueles que ficam, para aqueles que partem, estamos todos a caminhar em direção à felicidade, em direção à pureza espiritual. Caros amigos e ouvintes, ficamos hoje
por aqui. Gostaria só de vos deixar uma pequena mensagem para meditarmos durante esta semana, que é retirada do livrinho Vida Feliz, por Joana de Ângeles, que diz assim: Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina-a nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos hoje por aqui. Desejo-vos a todos um excelente fim de semana, com um espírito natalício, e que esse espírito natalício não se reflita apenas nos presentes materiais, mas sobretudo nos presentes espirituais, e que neste Natal, que ainda faltam alguns dias, ainda vamos estar aqui mais alguns sábados, que neste Natal sejamos o presente para alguém, que sejamos nós a estarmos presentes na vida de alguém que precise de companhia, de um ombro amigo, de alguém que os escute. Caros amigos e ouvintes, não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade e fiquem com um apertado abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.